Olá, querido aluno CAFA, aqui é o professor Edivan, de Geografia. Espero que esteja tudo bem com você e com a sua família. E espero também que você esteja usando esse tempo de quarentena em seu favor, aprimorando os estudos, e fazendo atividades físicas, mantendo a saúde, mas também mantendo a sua capacidade intelectual, usando pelo menos os tempos aí que você estaria na escola para estar estudando e estar mantendo o seu crescimento intelectual. Para isso, a gente está aqui do outro lado colaborando, preparando aulas, videoaulas, questões desafiadoras, pesquisas, para que você esteja exercitando também o seu lado intelectual. Esse vídeo agora meu é para te informar que estou disponibilizando lá na plataforma um vídeo para te ajudar com as questões aí do conteúdo de sala, um vídeo sobre demografia. Com esse vídeo sobre demografia, você vai poder entender o conteúdo do livro didático e os exercícios do caderno de atividades. Então, assim que eu acabar esse vídeo aqui, você acesse, por favor, o link do vídeo explicativo sobre demografia e na plataforma siga as instruções sobre a atividade. Um abraço cheio de saudade de cada um de vocês e de todos vocês. Saudações geográficas. Olá pessoal, aqui é o professor Edivan. Hoje nós vamos falar sobre os aspectos demográficos na geografia. Como vocês veem nesse slide, a geografia é uma ciência social, então ela se vale das outras ferramentas de ciências sociais para estudar os processos que envolvem as populações interagindo e transformando o espaço e as dinâmicas espaciais. Então, uma das ferramentas que a geografia pega emprestada às ciências sociais é a demografia, que é a ciência que estuda os fenômenos envolvendo as populações. Uma das contribuições que a demografia dá para a geografia entender como é que se dão fenômenos populacionais no espaço, né, e como as populações interagem com o espaço, são as teorias demográficas. Teorias demográficas, a gente tem 3 teorias demográficas históricas, né, que aconteceram durante a Revolução Industrial para cá, e a teoria que é a que hoje está sendo aceita, que é a que é aplicada atualmente, que é a teoria da transição demográfica. As teorias demográficas históricas começaram com o malthusianismo. Malthusianismo era a teoria demográfica do economista Malthus, um economista inglês que era liberal, e ele previu que a população mundial cresceria de forma geométrica, ou seja, uma proporção exponencial. Um cidadão geraria 2 cidadãos gerariam 4 gerariam 16 e assim por diante, de tal forma que a população cresceria de tal grandeza que não haveria alimentação e recursos naturais para cobrir a necessidade da população. Essa teoria do Malthus, ela entrou em voga no final do século XVIII e ficou até o século XIX, mais ou menos, mas depois ela não se concluiu, ela não se mostrou eficaz, porque vieram guerras, vieram pandemias e a população não cresceu como ele previa, e houve também a melhoria nas técnicas agrícolas, fazendo com que houvesse alimento necessário para todas as pessoas do mundo. O que não aconteceu foi a distribuição adequada desses alimentos, o que gerou a teoria reformista, que foi uma crítica à teoria malthusiana, dizendo que o problema não era o crescimento da população, e sim a desigualdade social. E aí, no pós-guerra, já no século passado, surge então uma nova teoria, voltando a rebuscar a teoria de Malthus, que aí foi chamado neo-malthusianismo. Por quê? Eles viram que as populações realmente estavam crescendo desordenadamente, principalmente as populações mais pobres, e aí, preocupados com isso, entraram com os planos de controle das populações através das chamadas políticas anticonceptivas, ou seja, tentando fazer com que as mulheres tivessem menos filhos. Hoje, a teoria que é mais aceita e que é mais aplicada pelos países, principalmente os países democráticos, é a teoria da transição demográfica. É aquela que busca equilibrar o número de nascimentos com o número de mortes, né, o número de óbitos, e assim você tem um número adequado de população de acordo com a expectativa de vida, de acordo com a qualidade de vida
que determinada região, país ou estado pode propor aos seus cidadãos. Já a forma como a geografia contribuiu para os estudos econômicos de demografia foi, por exemplo, dando o nome de áreas ecúmenas e áreas anecúmenas para as áreas do planeta, de acordo com a capacidade de existir ou não vida naqueles locais. Então, a área ecúmena é aquele lugar do planeta que ele é próprio para a existência de vida humana, podendo os seres humanos estabelecer moradia ali ao longo do tempo. Então, a gente vai ver que a população mundial ela se estabelece principalmente nas zonas tropicais, nas áreas temperadas, nas planícies e nos planaltos moderados. Já as áreas anecúmenas são aqueles lugares do planeta em que não é possível se estabelecer vida e se habitar por muito tempo. Um exemplo disso são os polos, né? Polo Norte e Polo Sul, mas principalmente o Polo Sul, onde ocorrem as temperaturas extremamente baixas, né? Mesmo cientistas e pesquisadores que de vez em quando vão ao Polo Sul, o máximo que eles conseguem ficar lá são 6 meses, né? Porque é a época do verão polar. Quando chega o inverno polar no Polo Sul, já houve temperaturas de menos 60 graus registrados, né? E aí é impossível para o homem viver a essa temperatura. Também são áreas anecúmenas os desertos, já pelo oposto, né? São temperaturas extremamente altas, e aí ocorre a escassez de água e de alimentos. E também os picos e os cumes das montanhas, tanto por eles serem extremamente íngremes, né? Então é difícil você estabelecer moradia, e aí tem vários acidentes geológicos e geográficos, como avalanches, e também por causa da questão das temperaturas baixas, né? Muito baixas, e o ar rarefeito que não deixa as pessoas respirarem. Tem alguns autores que colocam as florestas densas como também áreas anecúmenas, mas infelizmente a gente sabe que nas florestas acaba que o homem depois vai lá e acaba degradando a floresta e fazendo moradia lá. Então não é algo que impeça do homem se estabelecer lá. Usando os dados da demografia, a ciência geográfica ela vai ter um campo, uma área chamada geografia da população, ou geografia populacional, ou ainda geografia demográfica, que vai estudar esses fenômenos das populações, como é que elas se relacionam com o espaço e como esse espaço é transformado, gerando as cidades, gerando as metrópoles e os problemas populacionais, como eles têm que ser enfrentados pelos países, pelos governos, para que a sociedade possa ter uma vida com qualidade. Então, por exemplo, de cara, tem dois aspectos demográficos que a geografia vai trabalhar, vai estudar, que é o conceito de população absoluta e população relativa. População absoluta é aquela população total de um país. Por exemplo, hoje, esse ano de 2020, o Brasil estaria sendo recenseado, ou seja, seria feito um censo, que é a contagem total da população para saber quantas pessoas residem naquele espaço, como é que está economicamente, qual é o grau de instrução, quantas mulheres, quantos homens, quantas crianças, quantos idosos, quais são os principais problemas de saúde, qual é o nível de empregabilidade da população, qual o nível educacional. Mas com esse problema da pandemia e também com a crise econômica, muito provavelmente esse censo esse ano deve ser adiado. Mas de tempos em tempos, os estados, os países são orientados pela ONU, né, a fazer um censo demográfico para contar a população e, a partir daí, tomar medidas de controle populacional e também medidas econômicas, sociais, para atender às necessidades dessa população. Isso é o conceito de população absoluta, a população total de um país, de um estado, de uma cidade ou região. Já a população relativa, ela mede, esse conceito mede a densidade demográfica de uma região, ou seja, o número de habitantes de um determinado local sobre a área daquele local, daquele país, daquele estado, daquela cidade, daquele município, daquele bairro. Ela é obtida por uma fórmula que é o número de habitantes sobre a extensão da área, ou seja, habitantes por quilômetro quadrado. Então, por exemplo, o Brasil, nós somos aproximadamente 210 milhões de habitantes,
e nós temos pouco mais de 202 habitantes por quilômetro quadrado, ou seja, uma população relativamente bem espalhada, bem não tanto concentrada. Isso se você olhar do ponto de vista de país, porque nós temos algumas áreas no Brasil que são anecúmenas, como os sertões, né? E áreas ainda não totalmente povoadas, como as áreas de floresta, parte do cerrado, parte do pampa, né? Então, a densidade demográfica brasileira é relativamente baixa, isso se chama população relativa. Agora vejam que interessante, no Rio de Janeiro, o nosso estado, aqui na nossa metrópole, Rio de Janeiro, a densidade demográfica já é alta. No Rio de Janeiro nós temos cerca de 6 mil habitantes por quilômetro quadrado, significa que no Rio a população está muito concentrada em poucas áreas, principalmente na região metropolitana. Isso vai levar a gente a outro conceito, que é o conceito de país ou região ou estado populoso e país ou estado ou região ou cidade povoado. Então, país populoso é aquele que possui uma grande quantidade de habitantes. Aí a gente está vendo o quadrinho aí no slide, quais são os 10 países mais populosos do mundo. Veja que o Brasil é o 6º, até recentemente ele era o 5º, e em 2017 o Paquistão se tornou um país mais populoso que o Brasil. E o país mais populoso do mundo é a China, né? E o segundo com maior população é a Índia. Agora, os gráficos de crescimento populacional indicam que em breve a Índia vai passar a China na questão da contagem de população absoluta. Já o país povoado, diferentemente de um país populoso, é aquele país que possui uma grande população relativa, ou seja, uma grande quantidade de habitantes por quilômetro quadrado. Ou seja, um país que é muito cheio de gente e aí precisa de tomar políticas de controle das populações naqueles lugares, principalmente nas metrópoles. Aí você vai ter que ter políticas de saúde, políticas de transporte, políticas de tentar espraiar essa população para o interior do país. Um país que vive esse dilema é o Japão. O Japão é um arquipélago que tem mais de 200 milhões de pessoas, 127 milhões de pessoas, né? Estão vendo aí no mapa, e aí muita gente para pouquíssimo espaço. Então a gente vê Tóquio, que é a capital do Japão, ele tem 20 milhões de pessoas naquela cidade, muito estreita, muito curta. Então a gente vê aí quando tem esses problemas de pandemias, problemas de terremoto, problemas de catástrofe, abala-se e acaba atingindo muitas pessoas, dada a quantidade de pessoas concentradas em uma área pequena. Desses estudos de fenômenos populacionais, através da geografia, aí se contribui para os planejamentos governamentais, para os planejamentos econômicos de organizações como a ONU, como a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, para tentar melhorar a vida das pessoas e prever o que pode acontecer no futuro mundial conforme a população vai evoluindo. Então, esses índices, esses indicadores populacionais vão servir como tema para as metas, para os programas de governo. Então, um que a gente fala muito, que a gente conversa o tempo todo, é um indicativo econômico, que vai mostrar se um país é mais desenvolvido ou não que o outro de forma plena, né? Porque aí não olha só a economia, olha também as questões humanas. É o IDH, Índice de Desenvolvimento Humano. Esse índice ele foi elaborado pela ONU nos anos 90 e ele tenta medir a qualidade de vida das populações, né? Porque a gente já estudou aí algumas vezes na geografia que tem países que são extremamente ricos, mas que não têm uma distribuição de renda adequada. Um exemplo clássico é o da China, né? Ou os próprios Estados Unidos. É um país que tem muito rico, mas também tem muita gente pobre, como a gente está conseguindo ver, ter uma noção maior agora devido à epidemia do coronavírus, né? O IDH ele é formado de outros 3 indicadores para compor essa visão de qualidade de vida. Então, é a renda bruta per capita, que é tudo que é produzido no país, em termos de dólares, dividido pelo número total de habitantes. Então, por isso que ele acaba se tornando um indicador populacional. A expectativa de vida, ou seja,
quando uma pessoa nasce num determinado país, quantos anos em média aquela pessoa vai viver. Então, por exemplo, a expectativa de vida mundial para homens é da ordem de 72 anos e para mulheres de 74 anos. Professor, isso significa que a pessoa que está fazendo 73 anos já tem que ficar triste porque vai morrer em um ano? Não, isso é uma média. Tem pessoas que vão sobreviver, vão viver com dignidade até 100, 104, 110 anos, né? E tem pessoas que, devido a problemas de saúde, problemas econômicos, problemas sociais, vão nascer e já na própria maternidade morrer, principalmente nos países com dificuldades financeiras. Outro indicador de desenvolvimento humano é o nível de educação, medido pelo nível de escolaridade, que é o tempo que as pessoas passam na escola, né? Então, para a pessoa ter uma educação mínima e básica, vocês estão fazendo ensino fundamental, vocês estão no 9º ano. Então, com o ensino médio, é considerada educação básica. Então, são 13 anos aí na vida de vocês, que é o mínimo que a ONU acha que a pessoa tem que ter para ter uma qualidade mínima de vida. Então, o nível de escolaridade mínimo para a ONU é 13 a 14 anos. Então, tem país que vai ter aí médias altíssimas de 17 anos, 18 anos, 20 anos, porque aí começa a englobar universidade, pós-graduação, cursos paralelos. E aí, como é que um país vai disputar as hegemonias mundiais se a sua população entra e sai da escola antes de completar os ciclos iniciais, né? Então, esses indicadores, renda bruta per capita, expectativa de vida, que vai indicar como é que está a saúde das pessoas, e o nível de escolaridade, que indica como está a preparação das pessoas para o futuro, é o que vão formar o IDH. Outro indicador populacional interessante é o PEA, que é a população economicamente ativa, é o número de pessoas num país que poderiam estar trabalhando e estão efetivamente ou trabalhando ou procurando emprego. Tá? Isso é a população economicamente ativa. É considerado, para efeito desse número, as pessoas pela ONU, 15 a 60 anos. Tá? Infelizmente, em alguns países subdesenvolvidos, a gente sabe que o trabalho infantil é uma realidade, então em alguns países o PEA começa a contar a partir de 9 anos e vai até 70, 75 anos. Mas o dado internacional é de 15 a 60 anos e as pessoas que efetivamente estão ou trabalhando ou procurando emprego. Outro indicador populacional importante é o número de pessoas num país, numa região, que estejam abaixo da linha da pobreza. Porque quanto menor esse número, melhor é a situação econômica do país. Porque para a ONU, o número de corte, ou seja, o mínimo que uma pessoa precisava para pelo menos sobreviver durante um mês é de $30 por mês, o que em dinheiro nosso daria de hoje aproximadamente R$150. Então, para a ONU, todo mundo que não tem pelo menos R$150 por mês é considerado uma pessoa que está abaixo da linha da pobreza. Então, o número de pessoas abaixo da linha da pobreza de um país é um indicador de que aquele país é ou subdesenvolvido ou está com um problema econômico grave, e aí é uma medida para se tomar urgentes medidas econômicas e tentar resgatar essas pessoas com programas de transferência de renda, com programas de apoio e cestas básicas, essas medidas que os governos tomam, né? Outro indicador populacional importante é a taxa de natalidade, que é o número de nascimentos que acontecem numa determinada área durante um ano, é o número de pessoas que nascem sobre o número total da população. A taxa de fecundidade, que é o número de nascimentos bem-sucedidos, ou seja, neném que nasce e sobrevive, sobre o número de nenéns que, infelizmente, não sobrevivem no parto. E aí, essa é a taxa de fecundidade. Taxa de mortalidade é o número de pessoas que morrem numa região sobre o número total de pessoas vivas. E aí, trabalhando com esses 3 indicadores, taxa de natalidade, taxa de fecundidade e taxa de mortalidade, a gente vai saber se a população de um determinado país ela está crescendo de forma natural ou vegetativa, ou seja, é aquele crescimento esperado, né, que é quando
nasce mais pessoas do que morrem, mas numa taxa que se consiga administrar, ou se está tendo crescimento populacional ou demográfico exagerado, né? Porque crescimento populacional ou demográfico é a taxa de crescimento populacional calculada a partir da soma entre o crescimento natural e o crescimento migratório, ou seja, além da população que já vive naquele país crescer, ainda recebe imigrantes. Isso é natural, mas isso tem que acontecer de uma forma que as políticas de saúde, de educação, de qualidade de vida, que garantam um IDH adequado para aquele país, para aquelas pessoas. Por fim, pessoal, da nossa reflexão aí sobre a questão demográfica, a questão da dinâmica das populações na geografia, esse gráfico aí que o estudante de geografia tem, às vezes, um susto, não entende direito, mas é super simples, super tranquilo e ajuda a gente a entender a dinâmica populacional de um país, e é até fácil a gente ver, a partir da pirâmide etária, se um país é desenvolvido, se ele é emergente, ou se ele está num nível ainda de subdesenvolvimento grande. Vocês vão entender isso facílimo agora. Ó. Primeiro, a pirâmide etária, ela é um gráfico, né, cartesiano, um gráfico que vem lá da matemática, em que o eixo de x aí, né, o eixo horizontal, é o percentual de população feminina, em rosa, e o percentual de população masculina, em azul. E o eixo de Y, o eixo vertical, é a idade daquela população, né? Vai de 0 até 100 anos lá em cima, né? Então, se vocês veem que a faixa horizontal é o percentual da população, quanto mais a pirâmide é fininha, como é o caso da Noruega, que é um país de primeiro mundo, a gente vai ver que a população está bem dividida em todas as idades, né? E vai diminuindo o seu pico conforme vai aumentando a idade das pessoas. Então, isso é característica de país de primeiro mundo, país desenvolvido, como é o caso da Noruega, que tem um IDH extremamente alto, uma qualidade de vida excelente. Então, o número de nascimentos, ou a faixa que vai do nascimento até as populações adultas, se altera muito pouco, né? E vai começar a diminuir lá no final da vida das pessoas, onde tem realmente sempre um número menor de idosos em relação ao de nascimentos. Então, é um país que já está na transição demográfica plena. O caso do Brasil, que é um país que ainda a gente está buscando aí melhores opções de vida, de qualidade, de saúde, né? De educação para todos, de acesso às qualidades de vida, a lazer. Então, o país está passando, né, desde que saiu da ditadura, já passou por vários planos econômicos, vários governos populares, democráticos. Então, está aos poucos aí se construindo uma nação democrática. Então, ainda está passando por várias fases aí de buscar crescimento. Então, veja que a pirâmide etária, né, a pirâmide populacional, ela dá uma embarrigada ali no meio, que significa que ainda tem muitos adultos, né, muito mais adultos do que jovens, e a população idosa, lá a pirâmide ainda é um pouco baixa, né, significando que as pessoas ainda morrem um pouco antes do tempo, indicando que a gente precisa investir mais em saúde. Já o caso da Nigéria, que é um país subdesenvolvido, africano, cheio de problemas, né, problemas desde a época da colonização europeia, e aí é um país que é altamente explorado, sem muitas condições de vida para a população, uma pobreza extrema. Vocês veem que a pirâmide é a pirâmide mesmo, né? A base extremamente larga, indicando que há um número enorme de nascimentos, né? Uma faixa populacional infantil e jovem muito grande, e vejam que não chega até lá em cima, nas idades mais altas, o cume da pirâmide. Então, isso indica que tem uma necessidade muito grande de investir em educação, para ter um planejamento familiar adequado, e essa população jovem, quando for entrar em mercado de trabalho, conseguir melhores oportunidades e melhorar o seu país. Bom, esse foi mais um papo geográfico, né, sobre demografia e a influência da demografia na geografia. Espero que vocês tenham gostado, ajude a vocês a aprenderem como se dá essa dinâmica populacional na geografia e como se interfere na transformação dos espaços, que é o objeto de estudo da geografia.
Estão os meus dados aí, caso vocês precisem tirar dúvidas, queiram fazer sugestões, pedir novos temas. E fica aqui um abraço do professor Edivan, bons estudos, saudações geográficas.